Pois é, assunto bastante polêmico, né? E, aliás, extremamente importante para qualquer cidade. Saneamento básico e também gestão de resíduos. E sabe quem é que pode fazer aí um bom planejamento, né? Um bom plano de saneamento e de gestão de resíduos também? É justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre o trabalho do engenheiro sanitarista. A gente vai conversar com quem entende, né, desse assunto e que se preocupa também com essas questões, que é o presidente da Associação dos Engenheiros Sanitaristas do Estado, Vinícius Raguiante. Tudo bem, Vinícius? Como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente para compartilhar um pouquinho essas ideias, né? Aliás, eu gostaria que você avaliasse agora, por exemplo, essa questão do marco, né, do novo saneamento básico aqui do Estado, quer dizer, em todo o Brasil. Você acha que, realmente, claro, ele é polêmico, né? Sim. O que você acha que pode acontecer com a votação agora? Olha, a gente está... Primeiramente, boa noite, né? Mas a gente estava aguardando com uma certa ansiedade a questão da discussão desse marco, porque ele vem de uma motivação que foi colocada no debate público, de certa forma enviesada, e que nós entendemos que o saneamento não pode ser comparado com outros serviços, né? O comentário do Alexandre é bem interessante, porque realmente o problema do saneamento é um problema de financiamento. A gente não consegue viabilizar certos investimentos, certos municípios para terem uma operação completa de saneamento básico é uma dificuldade. E aí surgiu-se essa ideia de que talvez abrir mais para a iniciativa privada isso pudesse vir a ser um bom resultado. Nós do setor precisamos, né, de uma mudança. Na verdade, a gente está vivendo uma situação de redução drástica dos investimentos nos últimos anos. E para nós é importante que mude, mas ainda há muitas dúvidas se realmente virá investimento privado, tá? Porque no nosso entendimento, se for para a iniciativa privada participar, isso é muito bem-vindo, nós gostamos que tenha bastante investimento, mas o que a gente observa muitas vezes as concessões usando o dinheiro público para fazer esse investimento. Então, talvez só falte mais gestão e que o Estado possa fazer, de fato, essas ações, né? Mas o saneamento já tem vários atores privados, eu acho que nunca foi fechado. Talvez facilitar possa ser bom, mas a maneira como foi colocada no debate ficou muito maniqueísta, como se as estatais fossem ruins e as privadas fossem boas. E, na verdade, nós temos situações boas nos dois casos. Dos dois lados, né? Exatamente. Até para o pessoal de casa entender, na matéria até a gente viu, né? São 23% dos municípios aqui em Santa Catarina que possuem coleta de esgoto. Exato. Ou seja, 77% depende aí de outros sistemas também. Isso é a fonte aqui do IBGE. Agora, a produção de... Aliás, antes de falar da produção de lixo, nessa questão do esgoto aqui, a gente pensa assim, poxa, 23% é muito pouco ainda, né? Para vista de 77%, mas é meio relativo isso, né? A verdade é que esse indicador, ele esconde uma série de situações, né? Nós somos um estado de pequenos municípios, a verdade é essa. São 295 municípios, uns 80% deve estar abaixo de 15 mil habitantes. Então, assim, como eu comentei que saneamento é um problema de viabilidade financeira, é muito difícil, às vezes, viabilizar um sistema de tratamento da maneira convencional, ou seja, coletando esse esgoto, levando para uma estação de tratamento e depois dispondo. Porém, Santa Catarina é um estado que tem um índice, um IDH muito alto, nós não temos grandes emergências de saúde, né? Apesar de termos alguns problemas ambientais. Então, esse indicador ele leva em conta só quem tem rede coletora em casa. Então, aquela cidade menos adensada, que às vezes nem tem prédios, que lida com o seu esgoto com uma fossa séptica bem cuidada, com regularidade, ela está bem adequada do ponto de vista de saneamento, mas ela não entra nessa estatística. Claro, por isso que é tão baixo assim. Exato, por isso que a gente defende que esse tipo de sistema seja considerado serviço público também, porque do jeito que é hoje só considera se o esgoto está sendo coletado. E mesmo a coleta de esgoto tem dificuldade, a gente tem muito problema de ligação irregular, etc. Então, assim, a gente deveria olhar como um todo, não só quem tem rede, quem tem fossa também deveria entrar nessa conta. Sem dúvida. Bom, questão do produção de lixo, né? Por dia aqui em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, você que está em casa, por habitante são cerca de 800 gramas né, de lixo. No estado daria 4.613 toneladas. Como é que está essa questão hoje da gestão de resíduos? Quer dizer, como é que você vê isso para o futuro, principalmente? Santa Catarina, com relação a resíduos sólidos, temos uma posição mais destacada, porque nós já cumprimos a Política Nacional de Resíduos bem antes do prazo que foi colocado, enquanto vários estados, várias regiões ainda estão muito longe, né, que seria desativar os lixões. Santa Catarina é um estado que virtualmente não tem lixão. A gente pode ter algumas situações descontroladas em algumas cidades, pontual, mas oficialmente nós só temos aterros sanitários, ou seja, que recolhem e tratam esse resíduo da maneira adequada.
Por outro lado, a gente precisa avançar também nos termos da política, na lógica da gente recuperar mais esse material. Então, já é do senso comum, né, de que lixo, na verdade, é dinheiro, né, porque aqueles materiais podem ser recuperados e ainda aquilo que você não consegue reciclar, eventualmente você recupera a energia. Então, assim, tem muita oportunidade aí de negócio e desenvolvimento com base nos resíduos sólidos. Porém, com relação ao meio ambiente, a gente já está fazendo nossa lição de casa no Estado e somos referência, inclusive, para outros estados. Agora, o interessante é perceber que o papel do engenheiro sanitarista, né, nessas questões, tanto de saneamento quanto da gestão, né, de resíduos sólidos, líquidos também, é extremamente importante. Quer dizer, ele é uma peça fundamental para isso. Né? Sem dúvida. O conceito moderno de saneamento básico, ele compreende 4 serviços, né? Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, ou, enfim, cuidado do esgoto, resíduos sólidos e também a drenagem urbana. Por incrível que pareça, a drenagem urbana é um assunto de saneamento. E é fácil de perceber por que a gente tem que cuidar dessas 4 coisas juntas, né? Então, o lixo mal acondicionado vai entupir aquele bueiro, quando vir a chuva, o sistema de drenagem não vai funcionar. Quando acontece isso, a gente polui nosso rio, geralmente é o rio que a gente vai usar para captar água para abastecimento. E sem falar que se eu não cuidar do meu esgoto, eu também estou comprometendo isso. Então, assim, falar de engenharia sanitária, a gente está falando de cuidar da rotina do ser humano desde o momento que ele acorda, né? A gente tem uma brincadeira que o engenheiro sanitarista participa de todas as atividades do homem desde que ele acorda. Porque ele acorda, escova os dentes, precisou levar água naquela torneira. Exato. Ele ia tomar banho, está produzindo esgoto, a gente precisa cuidar disso. O fato dele sair na cidade e a cidade estar bem drenada, com o sistema funcionando adequadamente, é porque teve um bom projeto. E o fato dela estar limpa é porque a gente cuidou dos resíduos. Então, a gente afeta diretamente a qualidade de vida do cidadão. Né? E as pessoas até podem pensar assim, bom, mas então, se o engenheiro sanitarista já fez todos os projetos, então agora não tem mais para onde crescer. Pelo contrário, né? Porque cada vez mais existe a necessidade. Exato. O saneamento, a gente brinca que é uma história sem fim. Para você ter ideia, a Suíça é um país que já resolveu os problemas que nós temos aqui hoje, né? Lá não se fala em esgoto sem tratamento. Por outro lado, lá eles já estão preocupados com algo que ainda está longe de ser nossa preocupação, com a recuperação dos nutrientes. Então, assim, eles já estão chegando num momento que vão reaproveitar todos os nutrientes que tem no esgoto, mas também uma preocupação muito forte com a questão dos fármacos que estão presentes no esgoto. Então, eles trataram tão bem o esgoto, mas chegou num ponto que só sobrou partículas de remédios que ficam de quem consome. Então, a preocupação deles lá está num nível que a gente ainda vai demorar um pouco para chegar. A gente fala que é a 5ª geração do esgoto. Então, assim, trabalho na questão do saneamento básico é sem fim. Nós sempre vamos precisar cuidar. Enquanto tiver as pessoas gerando resíduos, etc., vai precisar de um cuidado e o engenheiro sanitarista profissional que está plenamente adequado. É um mercado profissional bem promissor, né? Sem dúvida. A gente tem o Brasil inteiro para cuidar. Maravilha. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, por ter meu caro. esclarecido essas questões que são tão importantes aqui para a gente, né? E sempre à tomara que disposição. realmente a gente consiga avançar cada vez mais. Muito obrigado. Boa noite para você. Noite. Bom fim de semana.